Continuando com as nossas meditações bíblicas, na segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Nós estamos no capítulo 2, estudando esta perícope do verso 1 até o 12, onde aqui Paulo fala do início do dia do Senhor. Na nossa penúltima meditação, nós vimos ali que Paulo disse que para acontecer o início do dia do Senhor, haveria dois eventos: a apostasia e o surgimento do homem da iniquidade. Então, hoje nós vamos estudar o versículo 6 e o versículo 7, onde Paulo dá informações adicionais concernente a esse homem da iniquidade. Vamos então efetuar a leitura do versículo 6 e 7. E agora, sabeis o que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Observe que Paulo aqui, ele frisa que os irmãos de Tessalônica eram detentor de um conhecimento a respeito do homem da iniquidade que ele não revela para nós. Observe a partícula, e agora sabeis. Ou seja, os irmãos já têm conhecimento. Paulo fala alguma coisa para esta igreja que ele não revela nessa carta. O certo é que os irmãos na igreja em Tessalônica são conhecedores de uma verdade a respeito desse homem da iniquidade, em que nós, eu e você, não temos conhecimento, né? Então, a vantagem aqui é para os irmãos em Tessalônica. Eles têm uma precisão maior do que nós concernente alguns acontecimentos sobre o homem da iniquidade. O apóstolo Paulo usa a expressão o que o detém. Essa expressão está na gramática grega, está no gênero neutro. Então tem o gênero masculino, feminino e tem o gênero neutro. Essa expressão não se refere a uma pessoa, mas a algo. Então observe o que Paulo está dizendo é que existe algo que está impedindo o surgimento do homem da iniquidade. Então, o homem da iniquidade, ele não vai surgir a qualquer momento, na hora que ele quiser. Nós temos um Deus que é Senhor da história. Nós temos um Deus que é detentor de todo o poder. Observe que quando Satanás vai tentar Jó, ele pede permissão de Deus. Nós também vimos no Salmo, quando o salmista diz: vinde e contemplai as desolações que o Senhor tem feito na terra. Ou seja, Deus permite que as catástrofes surjam. Isaías vai dizer que o Senhor permite o mal, ele criou o mal, ali o mal temporal, a permissão de que os eventos ruins aconteçam. Então esse é o nosso Deus. Então o homem da iniquidade, ele não tem o controle do tempo, ele vai surgir no momento em que Deus quiser. E é isso que Paulo está passando aqui para a igreja. Então, existe algo que o detém. Detém para quê? Aí veja a parte B do versículo 6. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Então, existe algo que está detendo o surgimento do homem da iniquidade. Isso é bom nós entendermos, porque isso vai nortear os nossos conhecimentos sobre esta questão do homem da iniquidade e o dia do Senhor. Observe então agora o versículo 7. Olha aí como Paulo começa. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera. Aquilo que caracteriza o homem da iniquidade já existe. Desde Adão, o mal já existe, a blasfêmia já existe. Se referindo aqui aos eventos dos últimos tempos, ali da semana das 70 semanas de Daniel, a última semana, os eventos do mal. Nós podemos ver, por exemplo, em 2 Timóteo, veja aí 2 Timóteo capítulo 3, quando Paulo fala aí do mal, do império do mal. Sabem, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, às mães, ingratos. Ou seja, o homem da iniquidade é caracterizado pelo mal.
Só que nós estudamos na última lição, como nós vimos em Daniel, ele vai fazer um pacto com a humanidade. Ele vai quebrar esse pacto. Nós vimos também que ele tem boca de blasfêmia, de arrogância. Ele vai sentar no trono ali em Jerusalém, dentro do templo, né? Ainda hoje o templo está lá, mas ainda é uma mesquita dos muçulmanos, né? Ainda vai ser refeito muitas coisas para que isso aconteça. Então, Paulo, explicando, dando informações adicionais concernente ao homem da iniquidade, ele diz, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, ou seja, aquilo que caracteriza o homem da iniquidade já existe, só que, como eu falei na última lição, o mal vai ser intensificado de maneira exponencial. Aí veja aí ainda no versículo 7, a próxima parte que ele diz, e aguarda somente que seja afastado, tá? Então, existe algo que vai ser afastado, que vai sair, e é esse algo aqui que está impedindo o surgimento do homem da iniquidade. Preste atenção que existem eventos para que as coisas assim aconteçam, né? Então, esse homem da iniquidade está esperando aqui que aquele que o detém se afaste. Está aguardando somente que seja afastado. Olha a expressão, aquele que agora o detém. Observe agora a partícula aquele que agora o detém. Aquele que o detém já não está mais na partícula do gênero neutro, mas na partícula agora que mostra do gênero masculino. No grego nós temos isso bem definido. E aqui, na parte do versículo 7, do capítulo 2, versículo 7, aquele que agora o detém, aquele que o detém, agora está no gênero masculino, indicando que é uma pessoa. Observe que no versículo 6, aquele que o detém está no gênero neutro, se referindo a alguém, e agora Paulo diz no versículo 7, aquele que o detém, se referindo a um gênero masculino, agora sim indicando uma pessoa. Meus amados e queridos, o que Paulo está dizendo para esses irmãos existe um poder de uma pessoa que está detendo o surgimento do homem da iniquidade. Isso indica que esta pessoa que tem este poder de deter o homem da iniquidade é quem? O Espírito Santo. Este é o pensamento, é o conhecimento majoritário que quem está detendo a ação do mal, no questão do homem da iniquidade, que opera ainda na igreja, é o Espírito Santo. Por isso que com o arrebatamento da igreja, então vai surgir o homem da iniquidade. Enquanto isso não acontece, como diz o apóstolo Paulo, está aguardando o momento apropriado, veja aí no versículo 6. E agora sabeis o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. E qual é essa ocasião própria? É quando a igreja for arrebatada. E aqui nós temos aquela dificuldade que eu não vou entrar em pormenores, que é a questão das pessoas que crer no arrebatamento depois da tribulação. Eles vão dizer, mas vai haver salvação na tribulação. Se o Espírito Santo vai ser tirado, se é o Espírito Santo que de fato está detendo o surgimento do homem da iniquidade, então, como a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, então não vai ter salvação na tribulação. Esse é o argumento das pessoas que crerem que a igreja será arrebatada só depois da tribulação, porque se o Espírito Santo sair, já é ele que está detendo o homem da iniquidade, então não vai ter salvação. Mas nós temos que entender o seguinte, no ministério operacional do Espírito Santo, no sentido de convencimento para a salvação, ainda acontecerá, porque todo homem será salvo pelas Escrituras.
Será salvo pela a palavra sendo pregada. Então a palavra vai convencer estas pessoas. Mas o Espírito Santo, no que diz respeito a deter o surgimento do anticristo, do homem da iniquidade, quanto a isso será permitido. Será permitido. Então entendamos que o apóstolo Paulo, nessas informações adicionais, ele vai dizer para os irmãos em Tessalônica que o homem da iniquidade só vai surgir no momento apropriado. Que momento apropriado é esse? Quando a igreja for arrebatada. Enquanto isto não acontece, existe algo que é um poder, e depois ele diz uma pessoa que o detém, que aqui é o Espírito Santo. Meus queridos, com isto, o apóstolo Paulo está deixando bem translúcido: o dia do Senhor ainda não aconteceu. Nós ainda estamos vivendo a última semana de Daniel, mas o arrebatamento da igreja ainda não aconteceu. Logo então, tudo isso que está acontecendo faz parte dos sinais dos últimos dias, mas ainda não é o dia do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Nós vamos continuar estudando esta perícope. Paulo ainda tem muita coisa a nos falar, no versículo 8 em diante, então você pode nos acompanhar. Que Deus vos abençoe e fiquemos na paz de Jesus Cristo.